livro do profeta Ageu, e eu espero que depois dessa exposição, não pela palavra do pregador, mas por causa da palavra de Deus, o livro do profeta Ageu possa ficar guardado no seu coração. Eu já vou falar por quê, mas que você possa entender a mensagem do Senhor atualizada para o século 21 através deste profeta, 500 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Ageu capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre tudo, ou sobre todo o trabalho das mãos. Meus queridos irmãos, eu tenho certeza que muitos de vocês vão se lembrar deste episódio. No dia 7 de abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal julgou uma petição do Partido Socialista Brasileiro para revogar o decreto do governador do estado de São Paulo em relação à essencialidade do culto. Estávamos em meio à pandemia, e então o tal governador decidiu que as igrejas precisariam ficar fechadas para conter o avanço do vírus. E então, na ocasião, tendo o ministro Gilmar Mendes como relator, o STF votou a favor de que os estados tinham a autorização de analisar a situação do próprio estado e decidir se abririam as igrejas ou não. Na época, muitos cristãos, muitos de nós, havíamos ficado, melhor dizendo, revoltados, porque quebrou-se o princípio de laicidade, o princípio de que a igreja não pode avançar a esfera do Estado, mas ao mesmo tempo o Estado não deve avançar a esfera da igreja. Ficamos revoltados, porque um Estado corrupto queria decidir o que era essencial para nós, para a nossa fé. Por que eu tenho falado sobre isso, irmãos? Porque o STF julgou sobre a essencialidade do culto. Mas quando eu olho para o livro do profeta Ageu, eu vejo não o STF, não apenas a liderança, mas toda uma igreja julgando se o culto era ou não era essencial. O profeta Ageu, meus irmãos, é um profeta muito peculiar. É um profeta de um ministério de 4 meses. Pelo menos naquilo que está registrado nas Escrituras. É um profeta com apenas 4 profecias. As 2 últimas dadas no mesmo dia. Portanto, o profeta Ageu é um livro extremamente pequeno
E você vai conseguir sair daqui e antes de chegar em casa terminar de ler o livro, se você quiser. Mas quão relevante é o profeta Ageu para os nossos dias? Dias em que nós precisamos chamar a igreja a prestar atenção àquilo que é essencial. A reforma protestante nada mais foi, meus irmãos, do que chamar a igreja àquilo que era essencial, àquilo que é basilar. Tanto que os reformadores, não se sabe ao certo quando ou quem de fato fez isso, mas por conta da reforma, as bases, as teses da reforma foram 5 solas. Sola Escrituras, sola Fides, sola Gratia, soli Deo Gloria, solos Christus. A igreja então foi convidada a voltar àquilo que era essencial. E naquele tempo do profeta Ageu, mais uma vez, ou melhor dizendo, até mesmo antes disso, a igreja foi convidada a voltar àquilo que era essencial. O profeta Ageu, meus irmãos, escreve exatamente no ano 520 a.C. Neste ano, como o registro que nós temos aqui, era o 2º ano do rei Dario I, um rei persa. Portanto, já 19 anos haviam passado quando Ciro, o primeiro rei persa, havia decretado o retorno dos judeus para a Judéia, para a reconstrução do templo. Se você ler o livro de Esdras, no primeiro capítulo, você vai ver esse registro. De que Ciro diz, olha, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus, e lá o termo é o Deus Yahvé, o Deus dos judeus. O Deus dos judeus me colocou no poder. E ele me disse que quando eu chegasse ao poder, que eu fizesse um decreto e todos os judeus retornassem à Judéia para reconstruírem a cidade e o templo, para que busquem este Deus a favor do império. Portanto, qual era o dever dos judeus que haviam retornado? Eles deveriam reconstruir o templo e buscar a face de Deus em favor do rei. Eles chegam 6 meses depois na Judéia e animados como estavam, embora todo o cansaço, eles lançam o fundamento do templo. Alguns choram. Alguns veem o fundamento do templo e dizem, isso não vai acabar bem. Não está ficando bonito. Outros se alegram, louvam o nome do Senhor. E eles dizem, o que é importante agora é que nós construamos um altar para sacrificar ao Senhor. E eles, no mesmo dia, erigem um altar para sacrifícios a Deus. Mas passados alguns dias, eles se veem cercados dos samaritanos, que pedem para reconstruir o templo com eles. E eles dizem, não, vocês não podem reconstruir, vocês são um povo misto, vocês já não fazem parte mais da nação, vocês não podem reconstruir conosco. E os samaritanos disseram, então se não podemos com eles, nós vamos tentar parar essa obra. E foi o que fizeram. Parou-se então a obra da reconstrução do templo do Senhor, e assim 19 anos se passaram até que Deus levanta o profeta Ageu para chamar a sua igreja a observar que aquilo que era essencial deveria ser priorizado. Diante disso, meus irmãos, eu gostaria de expor o texto que acabamos de ler sobre o seguinte tema: a igreja no banco dos réus. A semelhança do que aconteceu há alguns meses com a igreja brasileira no STF. A igreja no banco dos réus. O Senhor questiona, o Senhor ordena e o Senhor se responsabiliza diante da igreja. Eu vou repetir. O Senhor chama a sua igreja e faz-a assentar-se no banco dos réus. E neste processo judicial de Deus contra a sua igreja, nesse litígio, o Senhor ordena, o Senhor questiona e o Senhor se responsabiliza diante da igreja. Eu quero mostrar em primeiro lugar Deus questionando a igreja. Eu quero explicar aos irmãos que nós faremos, irmãos, a exposição a partir do versículo 3. Porque dos versículos 1 e 2, eu preguei esse texto na congregação, está lá no nosso canal do YouTube, se você quiser acessar essa mensagem. Porque nós entendemos que a partir do versículo 3, o Senhor não apenas está dizendo o que o povo está dizendo, mas Ele vai trazer algumas verdades à sua igreja. Em primeiro lugar, veja, meus irmãos, o questionamento de Deus, quando Deus chama a igreja e diz, assente-se aqui, eu tenho uma causa contra você. E a primeira coisa que Deus faz, como um promotor, é questionar algumas coisas. A primeira coisa que Deus vai questionar, meus irmãos, é a prioridade daquela igreja.
Qual era a prioridade daquela igreja? Veja comigo, nos versículos 3 e 4. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? A primeira coisa que Deus faz quando assenta a sua igreja no banco dos réus é dizer o seguinte: será que a prioridade de vocês está correta? Será que o coração de vocês está colocado naquilo que é essencial? Notem, meus irmãos, que o Senhor vai se utilizar, em primeiro lugar, a pergunta retórica. É óbvio que essa pergunta não precisa de resposta. A resposta está pressuposta na pergunta. E uma coisa que às vezes nos escapa, mas que a gente consegue ler com muita calma, se olharmos para o texto, é que Deus está usando tons sarcásticos. Por quê, meus irmãos? Voltem os seus olhos para o versículo 2. No versículo 2, o Senhor chama Ageu, endereça primariamente a sua mensagem a Zorobabel, que era o governador, endereça também a Josué, que era o sumo sacerdote, portanto, os dois representantes da esfera religiosa e da esfera do Estado estavam ali, ouvindo essa mensagem. E o Senhor usa a boca do profeta Ageu para dizer o seguinte: olha, este povo está dizendo o seguinte, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E então no versículo de número 3 ele diz assim: mas prestem atenção no seguinte, por acaso são vocês que dizem qual é o tempo? Por acaso são vocês que devem determinar que tempo é oportuno para se cuidar daquilo que é essencial? Na tradução você percebe isso no versículo 4. Quando você vê, é tempo de habitardes. Veja, o sujeito já está pressuposto, mas há o pronome da segunda pessoa do plural, habitardes vós. São vocês, então, que estão assumindo para si a autoridade de julgar o que é essencial ou não. Por acaso é tempo de vocês, diz o Senhor, a sua igreja naquele tempo, correr atrás das coisas de vocês, enquanto esta casa permanece em ruínas? A primeira coisa que Deus faz, meus irmãos, é questionar a prioridade do coração daquele povo. E quando o Senhor faz isso, eu imagino que, inspirado pelo Espírito Santo, o profeta Ageu sabiamente escolhe os termos corretos. Porque quando ele diz, vocês estão dizendo que é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, em casas bem acabadas, enquanto esta casa permanece em ruínas, eu olho para a palavra do Senhor e vejo um outro homem, com um outro tipo de coração, que nós somos muito prontos em julgar esse homem por seus pecados, mas que a palavra de Deus nos diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, Davi. E Davi, de forma exatamente contrária, ele chama Natã e diz assim: olha, profeta, não faz sentido eu ter uma casa muito bem acabada, enquanto a arca de Deus permanece debaixo de uma tenda, debaixo de uma cabana. Profeta, consulte ao Senhor, veja se Ele me permite construir para Ele um templo. Quero ler esse texto com vocês. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Sucedeu que, habitando, notem o verbo, Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que habito em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Meus irmãos, quando o profeta está dizendo, vocês estão dizendo que é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, em casas bem acabadas, enquanto a casa do Senhor permanece desta forma. Notem que essa é a palavra do Senhor, e o Senhor está dizendo, por que vocês não têm o coração do meu servo Davi? Porque vocês não estão colocando o coração naquilo que é essencial. Qual é a prioridade de vocês? O Senhor então questiona a prioridade daquele povo, meus irmãos. Mas o Senhor também questiona as consequências dessas prioridades. O Senhor chama a sua igreja daquele tempo e diz: vamos fazer uma análise do caminho em que vocês estão trilhando? Vamos parar um pouco e olhar para trás? Versículos 5 e 6. Ora, pois,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Essa expressão é extremamente importante. Olhem para o caminho de vocês, coloquem o coração de vocês nesse caminho que vocês estão trilhando. Vamos fazer uma análise do que é que vocês têm recebido, uma vez que vocês têm alterado a prioridade. Versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Deus está então questionando a sua igreja. Em primeiro lugar, Ele questiona a prioridade dessa igreja. Em segundo lugar, Ele questiona as consequências das escolhas deles. O que vocês estão colhendo de bom, meus irmãos? Ou melhor dizendo, o profeta registrando a palavra do Senhor, dizendo isso. O que é que vocês estão colhendo, meus irmãos? Olhem. O Senhor chama então os representantes da igreja e do Estado, assim como todo o povo, e diz: qual é o resultado da prioridade de vocês? Eles estavam vivendo uma enorme escassez, meus irmãos. Aliás, esse era o motivo pelo qual eles estavam dizendo: ainda não é tempo de reconstruir o templo do Senhor. Nós precisamos cuidar das nossas coisas. Mal temos para comer, mal temos para beber, mal temos para alimentar os nossos filhos. Como que agora eu vou cuidar daquilo que a Bíblia me diz que é essencial? Não posso. Mas Deus está dizendo: mal sabem vocês que o que vocês estão colhendo é exatamente por causa daquilo que vocês estão plantando. Porque o coração de vocês não tem observado o que é essencial. Ora, nós conhecemos muito bem a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, quando Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas, e as demais coisas, e as coisas que foram citadas, aquilo que é essencial para se comer, aquilo que é essencial para se beber, aquilo que é essencial para se vestir, essas coisas o Senhor vai dar. Eles não sabiam disso. O Senhor ainda não tinha dito isso através da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles tinham muita noção acerca das bênçãos decorrentes da obediência e das maldições decorrentes da desobediência. E Deus está chamando a igreja naquele contexto, assentando-a no banco dos réus e dizendo o seguinte: será que vocês ainda não perceberam que o que vocês estão colhendo são as maldições da desobediência? As maldições pela troca de prioridade. Segundo o registro, ou registrado no livro Levítico, capítulo 26, versículos 19 e também versículo 20, nós lemos o seguinte, sobre as maldições da desobediência: eu quebrarei a soberba da vossa força. Vocês acham que é na força do braço de vocês? Pois eu quebrarei a soberba da vossa força, e vos farei que o céu seja como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua messe, e as árvores da terra não darão seu fruto. Então o Senhor questiona: o que está acontecendo? Vocês comem, vocês bebem, vocês se vestem, mas é tudo em vão. E vocês dizem: não há nada na despensa, mas eu vou sair para trabalhar. E se afadiga no trabalho, soa a camisa. Mas quando recebe o salário, coloca numa bolsa furada e mal percebe que enquanto sai andando pelo caminho, esse dinheiro está ficando para trás. Sabe por quê? Por causa da mudança de essencialidade e prioridade. O Senhor então questiona a sua igreja. Ele questiona em primeiro lugar a prioridade. E Ele questiona as consequências dessas prioridades. Assim, irmãos, nós podemos aplicar esse texto à nossa vida. Em primeiro lugar, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é aprender a priorizar as coisas de Deus. As coisas de Deus. Deus deve ser de fato aquilo que tem primazia em nosso coração. Deus deve ser a essência da nossa vida. Deus deve ser o motor da nossa existência. Senão não faz sentido viver. Portanto, aprendamos a priorizar as coisas de Deus. É isso que o profeta está querendo dizer quando registra as palavras de Deus aqui. Gente, aprendem a priorizar as coisas de Deus. Coloquem o coração de vocês nas coisas de Deus.
Em segundo lugar, irmãos, precisamos ser ligeiros em fazer uma análise das nossas consequências, ou das consequências das nossas escolhas. Olhem para o texto. O texto está dizendo: vocês acham que é a terra que está ruim? Vocês acham que é os céus que não está dando a sua chuva? Vocês acham que é a espécie de planta que vocês plantaram que não está dando bons frutos? Não! Não é não. É porque vocês têm mudado o que é essencial para vocês. Em primeiro lugar, então, Deus questiona a sua igreja quando a assenta no banco dos réus. Mas em segundo lugar, Ele age então como um juiz, porque Ele sentencia, Ele ordena, Ele dá ordens à sua igreja. E Ele diz: vocês precisam acertar aqui. Isso está registrado para nós nos versículos 7 e versículo 8, melhor dizendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, notem mais uma vez, olhem para o passado. Agora não para ver os resultados do passado, mas agora para trilharem um caminho à frente de vocês. Olhem para o passado. Coloquem o coração de vocês neste caminho. E no versículo 8 ele diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. O Senhor, portanto, ordena à sua igreja, e Ele ordena então a mudança de prioridade. Se você, diz Deus à sua igreja, e diz o Senhor à sua igreja no século 21, se você ainda não colocou no seu coração o que é essencial, entendendo que o que é essencial é a minha vontade, mude a prioridade. E faça isso. Saiba que mudar a prioridade, meu irmão e minha irmã, vai te exigir esforço. Alguns aqui me conhecem desde pequeno. Sabem que eu cresci no alto do São Judas, no alto do alto mesmo, irmãos. Eu posso lhes afirmar, eu sei que muitos de vocês também, eu sei o que é subir um morro. Subir um morro é cansativo. Subir um morro exige esforço. Subir o morro exige que você tenha persistência. Porque senão dá vontade de descer de novo, falar, vou esperar uma carona, vou esperar um ônibus. Portanto, essa mudança de prioridade exige esforço. Não basta pensarmos e dizermos assim: eu entendi essa mensagem, eu quero mudar a prioridade, e Deus vai então, como com uma varinha de condão, bater na minha cabeça e dizer: pronto, agora você vai colocar no seu coração a minha prioridade. Não é assim. Mudar a essencialidade, mudar a prioridade, vai exigir de você esforços. O Senhor vai dizer então: suba ao monte a sua igreja, trazei madeira. Subir ao monte e carregar madeira são coisas que exigem esforços. Eles deveriam então empreender todos os tipos de esforços para que a prioridade de Deus fosse cumprida, meus irmãos. O Senhor ordena a mudança de prioridade não apenas com esforços, mas na reconstrução do templo. Isso precisa ser explicado para a gente não confundir e querer criar um templo de Salomão nos nossos dias. Mas para aquele contexto, como o reverendo muito bem disse, para o contexto veterotestamentário, o templo era essencial para o culto. Não se cultuava a Deus sem templo. Aliás, os judeus até hoje não cultuam a Deus, porque lhes falta um templo. Porque para o contexto do Antigo Testamento, culto a Deus envolvia sacrifícios. E não se realizava nenhum tipo de sacrifício, senão dentro do templo. Então o Senhor está dizendo àquela igreja que eles precisavam mudar a prioridade deles, olhando para aquilo que era essencial na reconstrução do templo. Como para nós isso não se aplica, irmãos, fica para nós o que é essencial dessa mensagem. Para que nós coloquemos o nosso coração naquilo que é essencial para Deus. Aquilo que é essencial para Deus, o culto. Deus não abre mão do seu culto. Deus nos elegeu na eternidade, enviou o seu Filho para realizar essa obra da redenção, e enviou o Espírito Santo para aplicar a obra da redenção de Jesus Cristo a todos os crentes, com um propósito principal. O propósito principal de Deus não era constituir para si apenas alguns filhos, à semelhança de seu Filho unigênito.
O propósito principal de Deus não era que esse seu povo eleito fosse reunido em um lugar para que pudesse gozar de benefícios desses relacionamentos. Não é isso. O propósito principal de Deus com a obra da redenção é formatar para si um povo para adorá-lo, para cultuá-lo. Deus não abre mão disso. Deus não abre mão de ser adorado. Deus não abre mão de ser cultuado. Portanto, Deus ordena a mudança de prioridade, que o culto seja essencial em nossa vida. Que adorar a Deus seja a coisa mais importante do nosso coração, meus irmãos. É isso que fica para nós. Que Deus deve ser adorado. Que Deus deve ser bendito. E Deus ordena não apenas a mudança de prioridade, mas Ele ordena isto para a sua própria glória. Aliás, irmãos, tudo que nós fazemos, o sentido da nossa existência, e mais uma vez eu quero dizer isso, uma vida que não é vivida para a glória de Deus, é uma vida banal. É uma vida sem graça. Eu diria até que é uma vida sem vida. Porque o sentido da vida é fazer tudo para a glória de Deus. O sentido de Deus é fazer tudo para a sua própria glória. Notem o final do versículo 8. Vamos ler a partir do início. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que a igreja naquele tempo estava sendo convidada a mudar a sua prioridade? Porque Deus não abre mão da sua glória. Porque Ele não a divide com ninguém, como registra o profeta Isaías no capítulo 42, e ele diz, eu quero ser glorificado, e eu vou ser glorificado na reconstrução do templo. Façam isso. Isso é uma ordem. Ele então, como um juiz, assenta a sua igreja no banco dos réus e diz, façam isso. Esta é a sentença de vocês. Resgatem a essencialidade, a prioridade. Meus irmãos, não podemos deixar de perceber que foi exatamente isso que aconteceu nesse tempo. No ano 500 antes de Cristo, pouco tempo depois, quando o Senhor levantou Santo Agostinho, pouco tempo depois ainda, quando Deus levantou São Tomás de Aquino, um pouco tempo depois, no ano 1517, quando Deus levantou Martinho Lutero, em todos esses tempos a igreja foi chamada a voltar à essencialidade, a voltar o seu coração para aquilo que era essencial. Portanto, a reforma protestante nada mais foi do que um resgate àquilo que era essencial. Não foi uma formatação de uma nova fé, não foi a formatação de uma nova igreja, não. Foi o resgate da essencialidade, foi a volta aos pais apostólicos, foi a volta às escrituras com seriedade, e ela somente. O Senhor então está dizendo, tudo isso eu faço, e faço para a minha própria glória. Nosso compromisso, portanto, meus irmãos, deve ser com a glória de Deus. E como nós podemos aplicar, então, esta parte das Escrituras à nossa vida, meus irmãos? Nós devemos priorizar o que é essencial, como eu já disse, mas devemos nos lembrar de que todas as nossas ações, absolutamente todas elas, devem redundar em glórias a Deus. Esse é o sentido da nossa vida. É para isso que nós somos criados. E se você acha que isso é demais, saiba, a eternidade é somente isso. É viver para a glória dEle. Mas quando nós vivemos para a glória de Deus, meus irmãos, o nosso coração é aquecido e nós gozamos de tantos benefícios. Mas você precisa entender isso, se você ainda não entendeu. Se porventura você que está na sua casa, está ouvindo essa mensagem pelo YouTube, se porventura essa mensagem tem falado com você, entenda, meu irmão e minha irmã, a sua vida só tem sentido se for para a glória de Deus. O Senhor chama a sua igreja, a assenta no banco dos réus. Ele então questiona a sua igreja como um promotor. Depois ele, como um juiz, ele ordena, ele sentencia a sua igreja a algumas ações. Mas em terceiro lugar, o Senhor se responsabiliza. E o mais interessante aqui é que neste cenário, nessa formatação do cenário judicial, Deus não se apresenta como um autor vítima apenas. Geralmente, quando alguém tem uma queixa contra outra pessoa, ele vai se apresentar como a vítima. Ele é o autor do processo, porque ele é a vítima. Mas Deus, sendo soberano, Ele sendo o Senhor da glória, Ele nunca se apresentaria como a vítima. E neste momento Ele vai se responsabilizar. Responsabilizar pelo quê? Por algumas coisas que estavam acontecendo na Judéia naquele tempo.
Veja então comigo agora dos versículos 9 ao versículo 11. Primeiro versículo 9 apenas. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Deus então vai se responsabilizar por alguns prejuízos que os judeus estavam tendo. Ele se responsabiliza pelos danos. O texto vai nos dizer então que eles esperaram muito. E para nós esperar dá a conotação de sentar e ficar esperando alguma coisa acontecer. Mas não é só isso. O texto está nos dizendo que eles se voltaram ansiosamente, com grandes expectativas para o muito. E Deus vai dizer, mas vocês vieram a ter muito pouco. E desse pouco que vocês tiveram, vocês trouxeram para casa. Essa expressão precisa ser bem explicada, meus irmãos. Há duas interpretações para ela. A primeira delas, meus irmãos, é entender Deus parecendo indicar que não permitia que o povo se beneficiasse nem mesmo do pouco que eles tinham recolhido. E essa explicação faz sentido à luz, por exemplo, do que diz Malaquias 3,11, que por vossa causa repreenderei o devorador. Então a ideia de que o pouco que eles escolheram levaram para casa, parece ser eles levando para a casa deles. Mas uma outra interpretação, que eu acompanho essa interpretação, meus irmãos, eu penso ser a que faz mais sentido, é de que o povo havia recolhido muito pouco, mas porque eles tinham obrigações com Deus, desse pouquinho eles estavam dando ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Casa, em todo o nosso texto, apenas uma única vez é referência à casa dos judeus. Em todo o texto, você pode olhar com muita calma, depois no versículo 2, no versículo 4, no versículo 8, no versículo 9, em todas as vezes que casa aparece, é uma referência ao templo, à casa de Deus. E casa, aqui no versículo de número 9, ela é uma casa com artigo definido, é a casa de Deus. Então vamos entender o que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo o seguinte, vocês se voltaram ansiosamente para o muito. Vocês escolheram pouco, mas porque vocês tinham obrigações com Deus. Vocês então trouxeram desse pouco e colocaram diante do altar do Senhor. Mas eu não quero nada por obrigação. Eu quero algo que seja dado de coração. Deus não se importa com muito ou com pouco. Se você conhece muito bem a história do Senhor Jesus Cristo com a viúva, ele diz, essa mulher foi a que mais ofertou, mas ela não deu nada, Senhor, não, mas ela deu tudo o que tinha. Deus não se importa com muito, com pouco, não é isso que importa para Deus. O que importa para Deus é a disposição do coração. Enquanto eles estavam agindo como obrigação daquilo que eles deveriam fazer, Deus queria que eles fizessem com o coração, de fato, direcionado a Deus. E daí, Deus diz, e por causa disso, eu sopro tudo isso. Eu não quero isso aqui. Isaías capítulo 1. Quem vos requeriu? Isaías capítulo 1, versículo 13. O Senhor vai dizer o seguinte, olha, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para a minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações, eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, não basta fazer por obrigação, Deus está dizendo. Não é curioso, irmãos, que a palavra do Senhor nos ensina, que quando Noé saltou da arca, ele tomou de aves limpas, sacrificou ao Senhor sobre um altar, e o texto diz que Deus aspirou aquele cheiro e se agradou daquele cheiro, porque aquilo foi feito com o coração. Mas em um outro contexto, no contexto que nós estamos vendo, a igreja passando por toda dificuldade diz, não, temos que dar a Deus, é nossa obrigação, é nosso dever, Ele é nosso Deus, nós vamos fazer, nós vamos entregar. Mas quando eles entregavam no altar do Senhor, o Senhor soprava. Eu não quero isso. De Noé, ele aspira. Dessa igreja, que não prioriza o que é essencial, ele sopra. Deus então vai se responsabilizar, meus irmãos, diante da sua igreja pelos danos. Por que é que eu faço isso, diz o Senhor? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Versículos 10 e 11, nós percebemos então que Deus vai se responsabilizar
responsabilizar como o soberano Senhor que Ele é. Soberano Senhor que Ele é. Ele não se apresenta como vítima. Ele não se apresenta como alguém que diz assim, gente, por favor, entendam o que é essencial. Ele está dizendo, eu sou o Senhor. Eu sou o soberano. Eu dito as regras do jogo. Vocês querem ver versículos 10 e 11. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Aqui parece ser frutos da consequência, né? Parece ser o desenrolar de uma mera história. Os céus retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Mas veja agora o versículo 11. Ele vai dizer, eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus está se responsabilizando como o Senhor soberano que é. Como o Senhor soberano que é, Ele decide o que é essencial. Ele é, de fato, o supremo juiz. Ele é o supremo juiz. Ele dita o que é essencial. Eu sou o Senhor. Com todo respeito, meus irmãos, eu quero que vocês me entendam o que eu vou dizer agora. O STF pode fechar apenas as portas da igreja. O Senhor fecha os céus, fecha a terra, fecha o mar. Ele faz o que Ele quiser, porque Ele sim é o soberano juiz. Ele é Senhor de toda a glória. Então notem que quando Deus assenta a sua igreja no banco dos réus, Ele não está pedindo, Ele não está implorando, Ele não está tentando convencer a sua igreja, Ele está dizendo, isso é uma ordem, eu sou soberano. Priorizem o que é essencial, porque eu sou o Senhor, eu dito as regras do jogo. Para finalizar ainda na exposição do texto, meus irmãos, há uma poesia que às vezes nos falta aos olhos aqui, no final do versículo 11, quando ele diz que fez vir seca sobre o que a terra produz, como também sobre os homens. Seria mais ou menos como se ele dissesse, eu fiz vir a seca sobre o que naturalmente a terra produz, mas também fiz vir a seca sobre aquilo que os homens, com todos os esforços, fazem produzir. Não tem nada em nenhum lugar, porque eu sou soberano, porque eu sou o Senhor. Igreja, o Senhor está dizendo para a igreja da Judéia, igreja, entenda, eu dito a regra do jogo, eu digo o que é essencial, eu falo o que é e o que não é a igreja, não são ministros do STF, não são nem os pastores, não é nem a Constituição presbiteriana, não é nem Martim Lutero. Ele diz que Ele é soberano na sua palavra, isso é sola Escritura. Ele diz, e se Ele disse, está falado. Meus irmãos, quero finalizar essa mensagem. É grave, pode se considerar grave o STF arrogar para si o direito de julgar se o culto é essencial ou não. Eu entendo as peculiaridades do momento, mas entendendo o princípio de laicidade que a nossa Constituição traz, é grave o STF arrogar para si se o culto é essencial ou não. Causa-nos repulsa ver Gilmar Mendes julgando se as igrejas podem abrir suas portas ou não. Causa-nos repulsa ver aqueles homens que têm vilipendiado a nossa Constituição julgarem se a essencialidade do culto, se os crentes devem ir à igreja ou não. Mas eu quero dizer a você, isso não é mais grave quando eu ou você diz se o culto é essencial ou não. Quando eu e você dizemos o seguinte, hoje eu não vou à igreja, hoje eu não estou afim. Não, a palavra de Deus diz, mas eu não consigo fazer o que ela me diz. Não, eu sei que crente deve caminhar assim e agir assim, mas eu ainda não consigo fazer assim. Quando nós ditamos as regras do jogo, o que tem? O que tem não ir? O que tem não fazer? O que tem não orar com os irmãos? O que tem não ler a Bíblia? O que tem? Nós somos salvos mesmo. É pela maravilhosa graça. O que tem? Eu quero dizer a você que nós estamos agindo piores do que os ministros do STF. Porque nós estamos julgando o que é essencial. Mas devemos olhar para a palavra de Deus e ver que Ele é que é o soberano e não nós. Mas eu não posso deixar de falar de Cristo aqui, meus irmãos.
a igreja foi chamada no ano 520 para assentar-se no banco dos réus. A igreja foi chamada no ano 300 para assentar-se no banco dos réus. No ano 500, 700, 900. Martinho Lutero foi o profeta de Deus chamado para assentar a igreja no banco dos réus. A igreja constantemente se assenta no banco dos réus. Nós hoje fomos chamados para nos assentarmos no banco dos réus. Mas a palavra do Senhor, segundo o registro do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1, vai nos dizer que se nós assentarmos no banco dos réus, nós temos um advogado fiel, o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que julga a nossa causa. Enquanto Deus, por meio das suas escrituras, nos chama a nos assentar no banco dos réus, do outro lado tem o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado. Se essa mensagem falou com você, se essa mensagem falou com você que está na sua casa, que você possa se lembrar de Jesus, que você possa correr para Ele, não para se acomodar nele, não para dizer assim, eu tenho um advogado que vai julgar minha causa, não. Porque a vontade de Cristo Jesus, que é o nosso advogado, é que façamos a vontade de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, que consigamos entender isso e aplicar isso em nossa vida. Nós vamos cantar uma canção em resposta à mensagem que acabamos de ouvir, e após isso os irmãos darão continuidade ao nosso culto.